Pequenas cidades do Rio Grande do Norte estão à beira da falência. Pelo menos uma delas, Bento Fernandes, já suspendeu uma série de serviços à população. A situação é grave. Meu convidado hoje é o professor Anderson Santos, um estudioso sobre o assunto, ele que faz parte do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Boa tarde, professor. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos os telespectadores. Qual é a avaliação que o senhor faz do atual quadro de dificuldade financeira dos municípios, de um modo geral? Veja, eu não sei se estarei sendo muito condescendente com os prefeitos, mas a verdade é que desde 2013 nós não vivemos um período normal, né? Então nós temos problemas econômicos e políticos e isso evidentemente afeta a gestão pública, sobretudo os mais fracos. E qual é o diagnóstico que o senhor faz? É má gestão, é corrupção, é falta de qualificação, falta de arrecadação? O que é que a gente poderia diagnosticar aí? Bom, tem um jornalista americano, Mencken, que tem uma frase célebre, que diz que para cada problema complexo há sempre uma solução simples e equivocada. Né? Infelizmente, os 4 elementos estão presentes. O maior problema é porque os municípios pequenos, principalmente os do Nordeste, são pobres. Né? E isso leva a uma situação, digamos assim, de ciclo vicioso. Pela década de 70, 80 do século passado, que não está muito distante da gente não, mas houve uma proliferação, criação de municípios. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, foi uma leva de municípios criados. Muitos deles sem condições de se manter. Eram distritos de municípios maiores, mas por uma deferência política, houve essa leva de municípios criados. Não seria o caso da gente retornar à situação de distrito de algumas unidades que não tem como se manter? Bom, eu penso que o fato de você ter constituído um município também significou uma nova dinâmica política, um conjunto novo de políticas governamentais naquela região. Então, é difícil dizer o que teria acontecido se os municípios não tivessem sido criados. Agora, não vejo nenhuma possibilidade de real. Essa situação. Mas muitos não têm condições de se manter. Não tem receita própria, não tem ISS, não tem outros, IPTU é pouco, só depende de FPM, né? Eles quase que exclusivamente dependem do FPM. Os municípios pequenos têm um grande problema, que as suas burocracias não estão plenamente desenvolvidas, inclusive pouca capacidade de cobrar impostos. Mas, além disso, a questão do desenvolvimento econômico é importante, né? Então, o que nós temos? No final das contas, nós precisamos que todos os entes da federação cooperem entre si para dar o melhor serviço à população. Muito se discute sobre a necessidade de um pacto federativo, uma nova repactuação, e o melhor ambiente para isso é a reforma tributária, que está se falando muito agora. Essa reforma tributária sai e esse pacto federativo sai? Qual é a avaliação que o senhor faz hoje? Muitos governos tentam fazer reformas tributárias. Olha, na verdade, o Brasil, desde a Constituição de 88, não tem paz. Vira e mexe, alguém fala em alguma reforma. Não é? Nós mal saímos de um processo constituinte e já estavam falando em reformas. Aliás, perdemos uma grande oportunidade porque tinha aquela revisão constitucional, se eu não me engano, ali por volta de 93. 5 anos depois. 5 anos depois. E essa oportunidade foi perdida, né? Para alguns ajustes, né, importantes. Bom, então, em princípio, a ideia é boa. Agora, o diabo está nos detalhes, não é? Então, nós temos que observar bem o que se propõe. Existem coisas muito boas, por exemplo, a desoneração do consumo, né? Mas existem ainda algumas lacunas. Os mais ricos não vão pagar mais impostos. Nós precisamos de uma tributação progressiva. Há uma ideia de substituir 5 impostos por apenas um. A criação do... Lá fora se chama IVA, mas aqui seria o IBS, né? Substituindo o ICMS, COFINS, o próprio IPI, se eu não me engano, e mais 2 impostos. Não estou aqui com a lista de cabeça, mas são 5 impostos. É por aí?
É por aí, porque você facilita a cobrança de impostos, não é? Você torna a máquina pública mais eficiente, é mais simples para as empresas, é melhor para todos. Mais unificada. Mais unificada. Como eu disse, o problema não é o princípio, né? O problema são os detalhes, e aí a gente precisa sempre de uma discussão muito madura, equilibrada, né? Tudo que nós não temos no Brasil hoje em dia, né? Tudo é meio no atropelo, no meio do enfrentamento. Muito radicalismo, né? País dividido, mas a gente precisa seguir em frente. O que está acontecendo em Bento Fernandes é uma coisa muito grave. Simplesmente é a falência de um ente federado, que não presta seu serviço à população. Existe alguma receita para um município desse sair da crise? Olha, você tem providências a curto prazo que realmente estão relacionadas a corte de gastos, infelizmente, enxugar aqueles cargos comissionados, não é? Quando isso faz alguma diferença, porque nem sempre faz diferença, e procurar algumas outras medidas de cooperação com os municípios ao redor. Por exemplo, você fazer uma gestão compartilhada na educação, na saúde, um consórcio, isso ajuda muito, isso no curto prazo. Mas é uma situação extremamente grave. Ninguém nessa situação pode socorrer ali o Bento Fernandes, não, né? Vai ter que esperar os repasses, o Estado está em crise, o governo federal também com crise. Como fica? Olha, nós temos que entender que uma coisa é a gestão do município, de um estado e do governo federal. O governo federal, ele dispõe de um instrumental mais variado, né? Então, ele tem a sua política monetária e ele pode fazer mais, né? A verdade é que a política de restrição orçamentária está levando a um círculo vicioso e isso precisa ser quebrado. Já existem indicadores de que o Congresso se movimenta e de que o governo tem sido sensível a essas reivindicações. Pois é, pelo menos 5 propostas de reforma tributária tramitam no Congresso Nacional. O governo ainda não apresentou o que pretende desta reforma e no bojo disso, como a gente falou, a questão do Pacto Federativo. Muito se fala, ao longo dos tempos, os especialistas apontam isso com maior precisão, que o dinheiro fica mais, o bolo tributário fica mais na União do que nos estados. Se não me engano, é 60% para a União e o restante para estados e municípios, né? Eu li um artigo do José Serra, senador, semana passada, onde ele faz uma conta diferente, que depois dos repasses obrigatórios, os municípios e os estados ficam com mais de 70% do bolo tributário. Quem é que está com a razão nisso aí, professor? Olha, Diógenes, isso me lembra um pouco do que nós discutimos recentemente aqui em Natal, num grande evento que fizemos. A professora Celina Souza, que também apontou que os municípios têm mais recursos do que aparentam. Mas, veja, a questão aqui é que os municípios têm muitas responsabilidades. Houve um processo de descentralização das políticas. Muitos programas, né, sociais, muitas coisas. E na verdade, quando você tem o orçamento público, existe dinheiro que você pode gastar com uma coisa e não pode gastar com outra. Né? Então, você não poderia, por exemplo, captar recursos para a infraestrutura e pagar o pessoal. Então, tem que se observar isso também, né? Então, a gente não pode dizer que os prefeitos estão nadando em dinheiro, né? Isso não é verdade. Mas também não é verdade que a legislação brasileira foi tão insensível assim. Nem 8, nem 80. Muitos gestores apontam as dificuldades de hoje uma lei de responsabilidade fiscal. Eles acham que muita coisa ficou difícil por conta da lei de responsabilidade fiscal. E há quem defenda uma flexibilização dessa lei que dê um ajuste nas contas públicas. O que é que o senhor acha? Bom, é verdade, existe muita crítica em relação à lei de responsabilidade fiscal. Eu penso que o maior problema foi porque ela puniu aqueles que estavam andando fora da linha e não premiou aqueles que andavam na linha. E isso leva a uma situação
em que não existem incentivos aos governantes, por exemplo, para gastar menos com pessoal. Mas não seria um retrocesso? Qualquer mudança, qualquer flexibilização na lei de responsabilidade fiscal? Pois é, então, mais uma vez, a gente volta à questão dos detalhes, né? O que está... A ideia geral até que pode ser interessante se você está querendo flexibilizar os investimentos. Né? Mas se você estiver falando de aumentar o percentual com gasto pessoal, infelizmente é uma má ideia. Até que ponto o gestor, no caso de Bento Fernandes, que suspendeu o serviço, pode ser responsabilizado pela falta desse serviço por conta da crise? Bom, tem a responsabilização política. Ele pode perder a eleição, seus aliados não lograrem êxito na próxima eleição. Mas também existem questões que estão relacionadas aos órgãos de controle, certo? Então, existem percentuais que a lei de responsabilidade fiscal estabelece. Ele corre algum risco de cassação, por exemplo, pelo fato de ter suspendido os serviços? Porque não deixa de ser um crime de responsabilidade também, né? Mas no caso não chega a se configurar isso. Porque é muito complexa essa questão do crime, porque você junta questões políticas, questões administrativas, né? Mas existe a possibilidade de, eventualmente, né? Ele ser questionado e também, eventualmente, ele perder, dependendo do que ele, né, está fazendo, ele perder os seus direitos políticos por um tempo. Existe essa possibilidade, sim. Por fim, eu queria saber do senhor qual é a possibilidade de qualificação desses gestores, que oportunidades eles poderiam ter, se é que nós temos aqui condições de fazer uma qualificação melhor desses gestores. Bom, nós estamos numa situação circular. Os municípios são pobres, não conseguem arrecadação, não conseguem pagar pessoal, né? Tem dificuldade de atrair pessoal qualificado e tudo mais. É um círculo vicioso. É um círculo vicioso, né? Então, o que nós podemos fazer? Como eu disse, a curto e médio prazo, investir na cooperação entre municípios e investir na cooperação no município, governo do Estado e governo federal. O governo do Estado, por exemplo, pode instituir alguns escritórios para auxiliar na elaboração e monitoramento de projetos. Já seria uma coisa muito interessante e o custo não é tão elevado assim. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do professor Anderson Santos, do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eu estou aqui discutir um pouco sobre a situação financeira difícil dos municípios do Rio Grande do Norte. Obrigado, professor. Eu que agradeço.